Está no ar mais um programa da TV Comunitária do Rio de Janeiro, TVC Rio Especial. Hoje entrevistando o jornalista Geraldo Cantarino. Cantarino está falando diretamente da Inglaterra, é jornalista. Eu conheci o Cantarino nas eleições, nas últimas eleições cheias, né, na eleição de 2022 da Associação Brasileira de Imprensa, ABI. Eu atuo lá como diretor e também sou diretor aqui da TV Comunitária do Rio. E Cantarino é conselheiro. Eu conheci o Cantarino e tive acesso a várias questões que eu considero importantes. Uma delas é esse livro que você está vendo aí na tela, Geisel em Londres. E é sobre esse assunto que remete ao período da ditadura, que remete ao período mais duro do regime militar e também do período de abertura e tal. Então, Cantarino lançou o livro Geisel em Londres, falando da visita que Geisel fez em 1976, lá à rainha da Inglaterra, ao Reino Unido. E no livro é esse assunto que nós vamos tratar. Eu queria primeiro agradecer muito ao Cantarino dele liberar um tempo aqui para você, telespectador da nossa TV comunitária, Canal 6 da Claro TV, ex-net. Cantarino, para começar, primeiro, mais um agradecimento aí por você estar dedicando esse seu tempo aqui a gente falar do seu livro. Muito obrigado. Para começar, eu queria que você desse uma resenha assim. Como é que surgiu a ideia de fazer esse livro? Eu sei que você já produziu vários livros, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Muito obrigado. É um prazer estar aqui conversando com você, Moisés. Olha, esse livro que eu lancei em novembro do ano passado, ele é um projeto que vem em continuidade a outros livros que eu publiquei, resultado de pesquisas no Arquivo Público do Reino Unido, aqui em Londres, né? Então, ele já é o meu quarto livro, né? O primeiro livro foi esse aqui, né, que cobre somente o ano de 1964. Depois eu fiz um sobre Segredos da Propaganda Anticomunista, que ele aborda um departamento específico, né, do governo britânico que fazia propaganda anticomunista, inclusive no Brasil, né, que ele plantou notícias, né, esse departamento plantava notícias em jornais brasileiros, né, contra o comunismo. Depois eu fiz esse aqui, que é um resumão assim da ditadura que o inglês viu, que cobre os primeiros anos, né, da ditadura até 1979. Eu parei por ali porque os documentos que vieram até o final da ditadura, de 1985, esses documentos ainda não tinham sido liberados para consulta. Então, esses documentos, essas correspondências diplomáticas, eram sempre enviadas do Brasil pela embaixada, né, britânica, inicialmente no Rio de Janeiro, depois eles mudaram para Brasília, mas era no Rio de Janeiro, e isso ia para o Foreign Office, que é o Ministério das Relações Exteriores do governo britânico. Então, esses documentos, eles têm um período, vamos dizer assim, de maturação, né? Eles ficam fechados para consulta pública por um determinado período, às vezes por 20 ou 30 anos. Tem documentos que ficam bem mais tempo. Tem um documento, por exemplo, do Prince Charles, né? O príncipe Charles, que agora é rei. Ele esteve no Brasil em 1979. Alguns documentos dessa visita estão fechados por 75 anos. Então, assim, isso causa uma certa curiosidade para saber o que está, né, registrado ali nesse documento. Então, eu lancei então esse outro livro aqui, que é Geisel em Londres, que cobre especificamente esse período da visita de Estado. Esse projeto desse livro, do Geisel, ele surgiu como um projeto de pesquisa de doutorado no King's College, aqui de Londres. Infelizmente, eu não terminei o doutorado, mas foi interessante o período que eu fiquei lá, de 1 ano e meio, de discussões sobre esse projeto. Então, esse projeto é sobre a visita, mas tem um elemento muito importante dessa visita, que era a questão da violação de direitos humanos no Brasil. Então, é a visita de Estado no contexto
né, da violência que estava ocorrendo no Brasil, das violações de direitos humanos, das alegações, documentos e relatórios sobre tortura que vinham ocorrendo no Brasil. Então, o ponto central do livro está aí, né? É essa questão, essa tensão entre os interesses comerciais e a questão dos direitos humanos, né? Já que nós ampliamos um pouco aí, falando dessas outras suas produções, eu queria que você então explicasse para a gente se essa correspondência oficial, né, interna do governo britânico, se ela se referia apenas a ações do governo brasileiro para com o governo britânico e do governo britânico para com o brasileiro, ou cobria também um certo noticiário, balanço, análise sobre a realidade do Brasil, sem necessariamente estar vinculado a uma ou outra atitude dos dois governos. Só para a gente ter uma noção da Uhum. amplitude da pesquisa ou desse trabalho não, desse arquivo. Perfeitamente, exatamente isso, as duas coisas, né? Então, essas correspondências, elas cobriam as ações que o governo britânico vinha realizando no Brasil, né? Mas você tinha relatórios constantes, né, de atualização do cenário político, das oportunidades de negócios, atividades culturais que vinham ocorrendo, mas também uma observação o tempo inteiro assim, da temperatura do Brasil, o momento, as coisas que estavam ocorrendo. Então, tinha muito disso. E o que é interessante observar é que esses relatórios eles eram confidenciais, né? Claro que tem vários níveis de classificação. Você tem documentos que são restritos, outros confidenciais, outros são secretos e alguns são ultra secretos, né? Mas, de qualquer forma, os relatórios, por exemplo, quando ele era escrito pelo embaixador britânico, ele era escrito diretamente para o secretário-geral ou para o próprio ministro, né, das Relações Exteriores. E eram relatórios que eles se sentiam bastante à vontade, porque não eram documentos que iam ser publicados, né? Então existiam, vamos dizer assim, muitas vezes comentários, né, críticas sobre determinado político ou determinada situação. Tinha assim, eles se ficavam mais à vontade, porque não era um documento público, né? Era uma carta. E eu acho que isso que tem um fator interessante quando a gente pesquisa em arquivo, documentos antigos ou velhos, como se queira chamar, porque quando você lê o documento, você tem uma sensação de que você está lendo uma coisa presente, porque uma coisa é você ler um artigo de jornal. Quando você lê aquela correspondência, você está lendo com o olhar daquele ministro que está recebendo aquele documento. Então, como se você fosse aquele ministro e estivesse lendo um relato para você, específico, dirigido a você. Então, ele tem um caráter especial. Então, quando você lê correspondências, você está meio que entrando nesse personagem, né, da história. Você tira os intermediários, né? Que é a mídia, que é os Não, exato, escritores, etc. exato, não é assim uma coisa que é relatada por outra, ou assim, o fulano disse, não, eu estou te dizendo, né? Eu estive ontem com o presidente do Brasil, ou eu estive no Itamaraty, então tem assim, fui a uma recepção, então tem esse molho, né? Essa coisa pessoal que eu acho bastante atraente. E quando você está no arquivo, os documentos eles não estão digitalizados, eles estão arquivados em pastas e eles têm um índice que você tem um acesso no computador. Então, você tem que calcular, você tem que procurar o que foi publicado naquele período, por fazer busca por palavras-chave, você tem que se cercar de diversos mecanismos para tentar localizar os documentos que você quer, porque você não tem uma transcrição, né? Não dá para você fazer uma busca por palavra-chave dentro dos documentos. Então, você tem que meio calcular, aí você abre uma pasta, você busca uma pasta do arquivo. Quando você abre essa pasta, você tem uma pilha de documentos ali, que você pode ter 10, 20, ou às vezes 100 páginas de documentos. Você tem que ir um por um
para ver se você acha alguma coisa interessante. Então, é meio que buscar uma agulha no palheiro, né? Que você não sabe se você vai encontrar. Então, isso cria uma certa expectativa quando você solicita o documento. Eu sinto, aqui me permita uma avaliação pessoal, eu sinto uma vibração. Eu acho muito interessante esse tipo de trabalho e tal. Isso tem uma origem, você conseguiu detectar uma Eu acho origem que vem aí bom, eu venho de de uma vidas família de jornalistas. passadas? Não, eu acho que vem de uma família de jornalistas. Meu pai era jornalista, meus tios eram jornalistas. Eu acho que vem, mas nem essa coisa meio do faro jornalístico, né? Que você está lidando com alguma coisa. Será que eu vou encontrar uma bomba aqui? Será que eu vou encontrar uma coisa assim reveladora? E aí entra um fator interessante na pesquisa que você precisa também estar atualizado, porque você pode abrir um documento que ele é importantíssimo, mas se você não sabe que é do contexto histórico, você não sabe se essa história já foi contada ou não. Quer dizer, eu tenho uma notícia na mão ou não tenho, né? Porque se você não está atualizado sobre o assunto, você não sabe se você tem um furo na sua mão, né? E aí isso que fica aquela ansiedade. Será que eu tenho um furo? Será que isso aqui é a grande notícia do período da ditadura ou não, né? Mas fica aquela expectativa. E quando você vê que tem documentos que não foram liberados, aí isso cria ainda uma expectativa maior ainda, porque assim, por que não foi liberado? E alguns documentos eles são liberados com uma tarja cobrindo determinados nomes, locais, assim, eles não são liberados na íntegra, são parcialmente liberados. Então isso também cria, aí você fica tentando ler, né, nas entrelinhas para ver se tem alguma coisa ali Se que você monta um quebra-cabeça, né? é reveladora, né? Assim, será o que tem aqui? Mas Agora, os. Hum. você chegou a analisar o período um pouco antes do golpe? Ou O isso mais próximo que eu cheguei foi esse livro dos Segredos da Propaganda de Comunista, por causa disso, porque quando essas notícias, o que eles faziam? Existia um departamento aqui na Inglaterra que mandava notícias sempre com material, parecia material jornalístico, mas eles eram tendenciosos, né? Os artigos eram tendenciosos, sempre criticando o comunismo, criticando os países comunistas, sempre assim, montando uma visão negativa. E eu acho que essa visão ela foi aos poucos sendo plantada na imprensa brasileira, que de uma certa forma colaborou para criar uma aversão ao comunismo, criar o medo. Então, quando você tem uma ação do golpe de 64, ele vem num contexto que já vinha sendo trabalhado essa aversão ao comunismo. E uma das desculpas, né, alegações, né, do golpe foi para conter o avanço do comunismo no Brasil. Então, quando você tem essa ação, ela é, vamos dizer assim, recebida por parte do público de uma forma positiva, porque ele já vinha sendo, vamos dizer assim, contaminado, né? A visão vinha sendo trabalhada para uma reação negativa a qualquer ação possivelmente comunista. Então, assim, durante pelo menos uns 10 anos antes do golpe, você já tinha essas notícias espalhadas pela imprensa brasileira, em grandes jornais, como o Jornal do Brasil, que reproduzia essas matérias. Então, já existia, vamos dizer, então, uma ação, né, sistemática de trabalhar a opinião pública para ter uma aversão ao comunismo. e você está assistindo aqui na TV comunitária essa entrevista com Geraldo Cantarino, que fala direto da Europa, analisando e falando da publicação de seu livro, Geisel em Londres. Ele também já relatou várias outras pesquisas que fez que geraram mais 3 livros, pelo menos. Você que está nos assistindo, aqui é a TV Comunitária do Rio, canal 6 da Claro TV, Exnet. Aí na tela tem o nosso Pix. Você
pode nos ajudar e seria muito importante para manter esse espaço, porque aqui a cidadania faz e acontece. E a TV comunitária é uma conquista de um espaço democrático, ainda no plano das operadoras de TV por assinatura, que é um certo conflito, uma TV comunitária onde a pessoa tem que comprar uma assinatura para assistir. Mas nós estamos no caminho de liberar o sinal para que todos possam assistir, mas ainda não é assim e a gente precisa, nós não temos apoio governamental, a gente precisa do seu apoio, você que está nos assistindo. Então aí está o Pix, faça uma colaboração aí para a TV Comunitária do Rio, a gente ficaria muito grato. Geraldo, vamos lá nas perguntas que eu preparei aqui para você, certo? Pois Como não. é que você vê a importância dessa visita do Geisel de 76? Uhum, Ela qual a importância nas relações do Brasil com o Reino Unido? Porque você conta mesmo, né, e aconteceu a visita da rainha. uhum. Logo depois, assim, 3 anos depois do golpe, 4 anos, não chega, parece que não chega a 4 anos, próximo de 4 anos, etc. Qual a importância dessa visita aí do Geisel? Bom, a visita do Geisel, independente dessa comparação com a visita da rainha, que a gente vai chegar lá, né? A rainha esteve no Brasil em 1968. A visita do Geisel, ela é, vamos dizer assim, um marco nas relações diplomáticas entre Brasil e Reino Unido. Por quê? Ela foi a primeira visita de Estado de um presidente brasileiro em exercício ao Reino Unido. Então, o Geisel inaugura, vamos dizer assim, essa relação, né, de estadista, vamos dizer assim, né, numa visita oficial, né, de Estado, né, ao Reino Unido. Então, esse é um marco que existe. Né? É, a ideia dessa visita de Estado ela vinha sendo já considerada há algum tempo por causa da visita da rainha, né? E ela tem questões específicas que a gente pode conversar em seguida. Eu não quero atrapalhar o roteiro, porque senão eu vou continuar falando numa fala de 1 hora. Então, vou tentar me controlar aqui para que você possa fazer as Olha suas. bem, você fica livre porque roteiro só serve para a gente começar. Depois a coisa vai rolando e você é um cara Mas, que então, fala muito bem. essa visita de Estado do Geisel, ela tem essa importância por isso, porque ela foi a primeira visita de Estado, né? E ela tinha, então, assim, tinha alguns interesses. É isso que toda visita de Estado tem algum interesse dos dois lados, por isso que ela acontece, porque assim, se houver interesse apenas de um lado, para que o outro, né? Presidente ou chefe de Estado vai a um outro país. É, Então, não é existia um um interesse. passeio, né? Não é um Não é passeio, apenas um passeio. não, não é apenas um passeio, é também um passeio, né? Hum, Mas existem, então, interesses às vezes, de Estado, interesses importantes comerciais, e é isso que a gente tem que ver o que está por trás. Então, é muito difícil a gente saber quais são os verdadeiros interesses de uma visita de Estado. Porque uma coisa é o que a gente vê na fachada, na frente, aquele cerimonial, né? Você tem aquilo, tem um jantar, tem a assinatura de algum convênio, mas o que está acontecendo nos bastidores, a gente muitas vezes não tem acesso a isso, não sabe o que está acontecendo nos bastidores. Então, a visita de Estado tem isso. E a visita de Estado à Inglaterra, ela tem um caráter especial. Por quê? O Geisel, quando veio, ele foi recebido pela rainha. Por quê? Na época, a rainha, agora o rei, ele é o chefe de Estado. Né? O chefe de governo no Reino Unido é o primeiro-ministro. Então, quando você tem uma visita de Estado, quem recebe é o monarca, é o soberano. Então, ele tem uma pompa e uma circunstância de um cerimonial que vem, já, né, uma tradição já vem da Idade Média. Então, é aquele cerimonial, tem cavalos, tem soldados com roupas oficiais, você tem tem um jantar charrete aí, né? É é nela a charrete? cavalo, charrete real,
folheada a ouro, você tem tapete vermelho, você tem uma pompa que você não encontra em outros países. Então, por isso que, na hora de se definir uma visita oficial ao Reino Unido, os países preferem uma visita de Estado e não uma visita oficial. Porque uma visita apenas oficial, na época da rainha, a rainha não iria receber essa pessoa, porque ela está, vamos dizer, em caráter executivo, que aí quem vai resolver são as questões é o executivo, que é o primeiro-ministro. Então, o Brasil, inclusive, nos preparativos dessa visita do Geisel, o governo brasileiro fez questão que a visita fosse de Estado, porque o governo britânico queria oferecer uma visita apenas oficial, em que o Geisel não seria recebido. Mas o Itamaraty fez questão que fosse e acabou sendo realmente uma visita de Estado. E essa escolha dessa foto aí? E o Geisel De está com cartola, uma inclusive, cartola? essa é uma roupa, uma opção de roupa que não estava meio que fora do padrão aqui, entendeu? Ele fez uma escolha ali de cartola que não era necessária, ele estava com um fraque e tal, então realmente é uma foto assim meio estranha. E foi esse passeio aí que ele fez nessa charrete ou na carruagem, numa carruagem, né? Que ele saiu da estação de Vitória, né, em Londres, até o Buckingham Palace, né, e cercado de uma cavalaria, de soldados e tal. E ocorreram algumas manifestações de protesto no decorrer dessa visita, dessa caminhada, que durou pouco tempo, 10 minutos, 15 minutos, assim, porque é perto. Faz parte do cerimonial. Então, houve um incidente nesse momento, não sei exato o momento dessa foto, mas alguns manifestantes jogaram tomates em direção à carruagem e quase acertaram a rainha. E isso é considerado uma ofensa, né, à rainha. Né? Então, eram 3 jovens que foram detidos pela polícia. Aí tem uma foto no dia seguinte, em um dos jornais, na primeira página, de um soldado lá, inspecionando o tomate estraçalhado no chão, né? Mas ele foi detido, teve que pagar uma multa, uma fiança, porque foi considerado um atentado à rainha. Então, a chegada já foi um pouco assim tumultuada, porque você sente pela foto um certo mal-estar da rainha, por causa disso, porque tinham manifestantes contra a visita, né? Então E o teve Geisel sorrindo, né? um O sorriso meio Geisel parece forçado, né? um Eu achei negócio meio. E ela séria, né? Nessa foto é, aí. Você escolheu. essa foto é do acervo da Fundação Getúlio Vargas, né? Eu procurei uma foto que representasse assim o momento e eu achei essa foto curiosa e é uma foto impactante, tanto que a designer do livro, uma grande amiga minha, Beatriz Reis, ela falou: Geraldo, não tem muito o que fazer na capa, porque essa foto ela é tão significativa, tão assim, forte, que basta colocar essa foto e o título e pronto, não tem muito o que fazer. Essa foto ela é muito forte, né, graficamente. Então, e aí? Então, fala um pouco sobre a visita da rainha. Hum. E Então, essa foi em retribuição e agora a rainha antes tinha vindo aqui. exatamente. Então, a rainha vai ao Brasil em 1968, né, no final do ano. E ela vai num período que é justamente um mês da decretação do AI-5. Você vê já um momento que estava ocorrendo no Brasil. 1968 foi um ano bastante conturbado, com manifestações de estudantes, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E essa foi uma visita de grande porte. A visita da rainha
mexeu no imaginário popular, era assim, foi uma coisa de uma grande dimensão nacional. A rainha esteve em Brasília, São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro. Ela ficou uns 11 dias no Brasil, com um período muito maior do que as viagens mais recentes. Então, houve assim, uma série de eventos para recepcionar, e onde que a rainha ia, ela atraía multidões, assim, era uma coisa que foi um evento, né? No Brasil, alguns até compararam com a chegada da família real portuguesa ao Brasil. Foi um evento de grande porte. Mas, como a gente tinha comentado, por trás disso tinham os interesses. Quais eram esses interesses? Né? Por que a rainha foi nesse período? Por que o governo britânico levou a rainha já num período de ditadura militar, em que, né, no ano em que as coisas estavam, a temperatura estava já em ebulição, né? Então, o que levou? O que aconteceu, né? Então, a rainha ela vai de avião para o desembarque em Recife, né? Mas tinha um iate Britânia, o famoso iate da rainha, também foi para o Brasil. Então, a rainha, na verdade, quando ela ficou no Brasil, ela ficava hospedada no iate, que é como se fosse uma embaixada flutuante, né? Era um navio assim de luxo, né? Mas acompanhando esse iate foram 2 fragatas, que são navios de guerra super modernas, né? Porque o governo britânico sabia que o Brasil, naquela época, estava querendo comprar, querendo melhorar a sua frota, comprar navios, armamentos. Então, essa visita da rainha foi uma grande vitrine, vamos dizer assim, para que o governo britânico pudesse vender determinados produtos, armamentos e navios. Então, como resultado dessa visita, então você tem todo assim, né, aquele cerimonial da rainha, mas por trás, em decorrência dessa visita, que era para aumentar as exportações, estabelecer mais laços comerciais, isso tudo tinha esse interesse, né, de aumentar, assim, o governo britânico queria aumentar as exportações para o Brasil, mas, no fundo, tinha esse interesse dos armamentos, né, que foi uma coisa silenciosa, isso não foi falado na época, né. Mas, assim, no ano seguinte, em 1969, o Brasil comprou 2 submarinos britânicos e, um pouco depois, comprou mais um. Quer dizer, em decorrência dessa visita, a Marinha Brasileira comprou 3 navios. E, em 1970, no ano da Copa, em que a repressão já estava bem acelerada no Brasil, com torturas, o Brasil, então, assina um mega contrato para a compra de 6 fragatas parecidas com as que foram ao Brasil junto com a rainha. Então, o Brasil deu um salto, vamos dizer assim, e 4 foram produzidas em estaleiros britânicos e 2 foram produzidas no Rio de Janeiro. Então, um projeto foi considerado um dos maiores projetos navais da história da Marinha Brasileira. Foi essa compra de 6 fragatas, que eram super modernas e foram feitas com especificações solicitadas pela Marinha Brasileira, com especificidade, sabe? E assim, com um armamento moderno de antimíssil, e mísseis e tudo mais, né? Armamento pesado, né? E depois houve também o Brasil comprou 9 submarinos, porque essas fragatas eram tão modernas que o Brasil não tinha nem helicóptero moderno o suficiente para trabalhar com essas fragatas. Então, o Brasil acabou comprando também 9 helicópteros ultramodernos. Então, assim, no embalo dessa visita da rainha, o Brasil deu um salto, vamos dizer assim, fortaleceu a sua frota. Então, foram, como eu falei, foram 3 submarinos, 6 fragatas, e nisso, e mais os helicópteros, armamentos, mísseis, então, munições. Então, houve esse lado comercial, né? Então, e isso veio
no decorrer dos anos, ao ponto que o Brasil, nesse período, já na década de 70, o Brasil se tornou o principal cliente de armamentos britânicos, entendeu? Então, essa pesquisa, ela revelou isso, quer dizer, é uma coisa assim, impressionante como que o Brasil... E aí você pode discutir se a questão das prioridades, políticas sociais que foram deixadas de lado, o dinheiro que foi investido, porque o Brasil nem tinha dinheiro para comprar, o Brasil ele fez uma dobradinha, ele pegou o dinheiro emprestado com o Reino Unido e comprou os produtos do Reino Unido, né? O Reino Unido financiou. E os caras aqui no Brasil, né? Inclusive, eu estava vendo uma entrevista do Zé Disseu, os caras dizendo o seguinte, criticando o BNDES, como criticaram, né, na época da campanha e tal, porque ele financia a venda e a produção de serviços, etc., em outros países, né, que é um absurdo. Então, o Reino Unido financiou, emprestou para comprarem da gente mesmo, né? Claro, Exatamente. isso é uma prática mais do que É. normal. Agora, do ponto de vista do Brasil, eh, o interesse foi mais político, no sentido do enfrentamento que ele estava tendo aqui no Brasil, de Nesse momento, eu acho que... legitimidade, ou teve Não, eu também acho que questões no campo comercial, não de adquirir, mas de vender, de ocupar outros espaços na Europa, não. eu vejo, assim, o ponto principal nesse momento foi que o Brasil queria fazer esse investimento, né, de armamentos, de fortalecer a Marinha brasileira, e o governo britânico ofereceu, vamos dizer assim, sinalizou com essa possibilidade de fazer essa negociação. Por quê? O Brasil estava tentando fazer essa negociação com os Estados Unidos na época, e já tinha tido reuniões, várias reuniões com isso, já existia um projeto em andamento. Só que o governo americano ele ficou com um certo receio porque o Brasil, na época, não só queria comprar, mas ele queria aprender a fazer esses navios, fabricar no Brasil. Então, o governo Tecnologia, né? americano ficou com receio Transferência de tecnologia. transferência. O governo britânico não ficou à vontade de fornecer essa tecnologia para o Brasil na época. E houve também alguns problemas de financiamento. Então, quando houve começou a negociação com o Brasil, com o Reino Unido, o Brasil então fez questão dessa visita, que ia ser que foi uma visita extraordinária. Então, o Brasil conseguiu o que ele queria, que era o dinheiro e a compra dessa... Porque também tem isso, porque dentro do comércio internacional de armamentos existe sempre um receio de você estar né, armando um possível amigo que no final pode se tornar um inimigo, né? Então tem essa questão também O Afeganistão está aí, né, para mostrar, né, tanto é, para os soviéticos como para os é, norte-americanos, né? é, Agora, foi bem caracterizado os interesses em 68, né, que é. a vinda da fragata, os interesses do Brasil em equipar a marinha e tal. O que você diria, então, do momento de 76, as prioridades, porque nós estamos vivendo aqui no Brasil a antessala, né, quer dizer, da possibilidade de abertura e etc. Uhum. O que a visita de 76 é diferente ou complementa a de 68, nesse aspecto comercial de direitos humanos, como você registra no livro? Exatamente, perfeito. Então, nós temos dois momentos distintos dentro do período da ditadura. Então, nós temos 1968, né, em que o que acontece que, como eu falei, um mês depois da visita da rainha, a rainha vai embora, a rainha, na verdade, ela foi ao Chile, depois ela voltou para a Inglaterra, você tem a decretação do AI-5. E aí o AI-5 muda completamente o perfil, vamos dizer assim, do momento no Brasil, porque ele favoreceu as ações de exceção, né? Ele armou o governo com a possibilidade de inúmeras cassações, né? Ele O golpe fortaleceu dentro do golpe, né?
exatamente como é chamado o golpe dentro do golpe. Então, houve uma série assim, o fortalecimento da repressão, o aumento da repressão, o nível de violência foi uma coisa estúpida, tanto que a gente chama dos anos de chumbo, que é esse período de 1969 a 1973, que vem em decorrência do AI-5, que permite esse tipo de ação fora da lei, né? Uma violência estúpida, que durou 10 anos, né? Então, o momento da primeira visita, ele acontece assim na fronteira desse início ruim, né? O pior momento da ditadura. E já em 1976, ele vem no momento que é depois do período mais crítico, no período em que o Geisel começa a levantar a ideia de uma abertura política, né? Então, ele acontece em 76. Então, são dois momentos distintos. Só que, e isso, inclusive, era uma maneira de justificar a visita, porque quando eles começaram a considerar a visita de Estado do presidente Geisel, eles mesmos, os próprios diplomatas, sabiam que ia haver uma reação contrária ao convite por causa das violações de direitos humanos no Brasil. Então, a tortura, ela era... Eles sabiam, os britânicos sabiam que isso estava ocorrendo. Eles não tinham acesso, obviamente, aos chamados porões da ditadura para saber, mas eles tinham acesso a inúmeros relatórios e eles tinham seus contatos também dentro do país, sabiam que ocorria essa violência, a tortura. E aí, então, aí você entra num momento, no período exatamente que a ideia do livro é assim, essa tensão que a gente tem entre os interesses do Estado, tanto do Brasil quanto do Reino Unido, em seguir em frente com essa visita, ou com essa aproximação, estabelecer, né, fortalecer os laços comerciais e econômicos, mas você tem a questão da violência e da violação de direitos humanos. Como é que você acomoda? Então, quando os diplomatas começaram a falar assim, olha, está na hora de a gente oferecer uma visita ao Brasil, em retribuição à visita da rainha, aí algumas vozes começaram assim, olha, mas isso aí vai ser complicado, por causa dos direitos humanos. Então, a questão dos direitos humanos, ela esteve em todo o momento dos preparativos dessa visita. E o governo brasileiro sempre negava que havia tortura, que havia violação de direitos humanos, e o Brasil vinha sendo acusado em vários fóruns internacionais da violação de direitos humanos. E aí eles precisavam, então, montar uma estratégia para contornar o problema dos direitos humanos. Então, começaram a dizer que o Brasil está iniciando o processo de abertura. Quando o Geisel começou a falar de abertura, os diplomatas começaram, beleza, agora a gente tem aí uma abertura para a gente... Tem um mote, né? Tem um mote Vamos dar prioridade a esse mote. Só que a ditadura, a abertura, ela não começou assim de um dia para o outro, e a tortura continuava. Ela pode ter diminuído a pressão, mas a gente tinha... Então, uma coisa que é interessante, por exemplo, né, de observar um caso terrível, que foi a morte do jornalista Vladimir Herzog, em outubro de 1975. Então, o que acontece nesse período? Quando o Herzog é assassinado, né, dentro do DOI-CODE, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Azeredo da Silveira, estava na Europa negociando visitas de Estado. Ele foi à França e foi também no Reino Unido. O Herzog foi morto 3 dias depois do encontro do ministro brasileiro com o primeiro-ministro britânico, Harold Wilson, na sede do governo britânico. E o assunto principal dessa reunião foi os detalhes da visita de Estado do presidente Geisel. Então, o Herzog, por isso que aí a gente começa a ver a reação do governo brasileiro em relação à morte do Herzog de uma outra maneira,
porque no sentido não positivo, mas negativo, porque eles precisavam montar essa farsa da mentira, do suicídio, porque isso ia afetar os negócios internacionais do Brasil, entendeu? Então, se ficasse concretizado naquele momento o Herzog foi torturado e morto, e isso poderia criar problemas, porque assim, a morte foi em outubro, o Geisel foi em maio de 76, foi um espaço muito pequeno, quando essas visitas já estavam sendo negociadas. Então, por que o Brasil queria? O Brasil queria ir para a Inglaterra, porque, por uma série de motivos, entre eles, conseguir verba para grandes projetos, né, de infraestrutura do Plano Nacional de Desenvolvimento, como você mencionou, né? Então, e aí a gente tem um outro caso emblemático, quer dizer, a ditadura, né, gerou vários casos emblemáticos, né, de violação de direitos humanos e tal. A gente pode citar dois. Um, sem dúvida, o caso de Vladimir Herzog, e o outro, a Zuzu Angel, né? Que também foi morta num cenário de acidente automobilístico na saída do túnel, né, que hoje tem o nome dela. E aí, esse caso da Zuzu Angel foi muito curioso, porque eu comecei a pesquisar e vi que a morte dela foi muito próxima ao embarque do Geisel para a Europa. Eu falei, epa, será que tem alguma coisa a ver aqui? E aí eu li um artigo, né, que tinha saído no The Washington Post, em que a Zuzu Angel falava para o jornalista que ela queria que essa visita do Geisel, né, fosse utilizada pela imprensa local, a imprensa britânica, e também na França, porque assim, o Geisel ele foi à França primeiro, depois à Inglaterra. A Zuzu Angel queria que esse fosse um momento para ser utilizado para denunciar as violações de direitos humanos no Brasil. Então, Olha bem, eu estava aqui no meu celular, que é ao lado, certo? Exatamente pesquisando as datas e tal das Usuângelo, exatamente para ver, não a morte dela em si, que é outro escândalo, como você falou, mas a repercussão da atuação dela, né, nesse período, devido à morte do filho, que ela teve uma repercussão internacional, né, com exato, desfiles, etc, exato. etc. Então, se isso teria tido uma repercussão nessas avaliações que você fez, pesquisas e tal, e se É. isso fez parte de algum eh, comentário de diplomata sobre o caso do filho da Zuzu e da atuação da Zuzu, que era uma atuação internacional também, né? Exato. Ela fez muitos contatos nos Estados Unidos, né, porque ela tinha sido casada com um americano, né? E o Stuart Angel, filho dela, era um cidadão americano também. Então, por isso que ela fez contatos com vários senadores, ela foi só dizer que ela ia muito aos Estados Unidos por causa das coleções, né, de moda que ela lançava. Então, para mim, surgiu uma curiosidade, eu falei assim, será que a morte da Zuzu Angel está relacionada a essa visita de Estado Gás? Então, eu procurei a Edelgard Angel, né, filha da Zuzu Angel, não conhecia a Edelgard. Aí eu falei assim, olha, eu sinto muito me aproximar de você, eu estou fazendo essa pesquisa e eu estou aqui com uma situação que eu falei assim, isso aí já foi comentado, existe alguma possibilidade, né, de que essa visita do Gás esteja relacionada com a morte da sua mãe? Já peço mil desculpas por, né, levantar esse assunto, que eu sei que é um assunto muito delicado. Traumático, né? Ela falou, olha, Geraldo, aí ela levou um tempo para me responder, mas aí eu mandei o meu material de pesquisa, eu mandei o que eu já tinha escrito, eu queria que você lesse, então ela não me conhecia, ela leu o material e falou assim, olha, você não é a primeira pessoa que levanta essa hipótese, entendeu? No momento, eu não tenho como confirmar isso, mas é uma hipótese que pode ser possível, porque assim, ninguém sabe até hoje quem mandou matar a Zuzu Angel. Essa é uma questão. Ela foi morta pela informantes do CNI, da SNI e tal, integrantes, mas assim, a ordem partiu de quem, né?
E é bem possível isso, que a morte dela esteja relacionada, aqui é uma hipótese, eu não estou afirmando, eu estou levantando essa hipótese apenas por causa da coincidência das datas e por causa dessa possível repercussão negativa que a Zuzu Engel pudesse dar a essa visita. Então, foi, vamos dizer assim, ela foi silenciada, talvez não especificamente para essa visita, mas por causa do Do incômodo trabalho que ela. internacional que ela desenvolvia, né? Exatamente, porque o governo brasileiro, durante a ditadura, tinha uma preocupação enorme com a imagem do governo no exterior. Então, a diplomacia brasileira fazia um exercício constante, vamos dizer assim, de limpeza, né, de esterilizar a ditadura no ambiente internacional. Então, um trabalho constante de negar que havia tortura, de negar né, as violações e de abafar qualquer caso, sempre trazendo novas versões, sempre trazendo. Por isso que, por exemplo, Vladimir Herzog, houve um inquérito militar. Entendeu? Como é que um inquérito militar confirma né, a desculpa, a hipótese do suicídio, quando você. Qualquer um que tem acesso àquela imagem terrível do Herzog vê que a perna está dobrada, que não havia possibilidade de ninguém se suicidar com a perna dobrada. Né? Então, essa farsa que era montada, ela tinha essa missão de trabalhar a imagem do Brasil no exterior, porque o Brasil precisava de uma imagem limpa no exterior para ter acesso a financiamentos e verbas para os seus projetos nacionais. Então, Catarina, você já entrou um pouco numa outra questão que eu queria abordar aqui. Claro que depois você vai ficar livre para abordar outros assuntos, caso você queira, que é essa questão dos defensores dos direitos humanos e como isso foi trabalhado no caso específico dessa visita. Você contou um pouco a questão dos tomates que aconteceram lá Uhum. e a própria foto da capa que mostra a rainha com um certo constrangimento e tal, um sorriso meio estranho do próprio Geisel. O que você diria dessa repercussão com relação a toda a preocupação que você acabou de dizer da ditadura de eh, tentar passar uma causinha ali para que a coisa não atrapalhasse os negócios, Uhum. financiamento e outras coisas que a ditadura fazia no exterior. S- Conta um pouco sobre essa questão, porque você falou questões comerciais, econômicas e direitos humanos. Como é que você abordaria esse aspecto? Você já abordou vários, mas dá É, uma amplitude aí. perfeito. Eu posso destacar aí dois pontos importantes. O primeiro ponto foi, assim que a ideia do convite começou a ser ventilado, né, houve uma reação muito negativa no próprio parlamento britânico. Então, houve uma moção de repúdio ao convite, feito por alguns deputados trabalhistas, né, de esquerda, vamos dizer assim, que falou assim: olha, é inconcebível que uma democracia moderna como a britânica convide, né, uma, um, um presidente, um chefe de Estado de um governo, né, acusado de graves violações de direitos humanos. É incompatível essas duas coisas. Né? Mas aí, imediatamente, houve uma moção de apoio à visita, porque tinham alguns parlamentares que achavam que a visita deveria ir à frente, que era importante para o Brasil também, mesmo que se houvesse, né, se fosse confirmado essas alegações de violação de direitos humanos, seria importante o Brasil estar representado no Reino Unido, para ele ter acesso a né, posturas mais democráticas, aprender com a democracia britânica. Mas existia sempre, então, aqueles que defendiam o interesse da visita do ponto de vista comercial e econômico. E aí é que a gente estava falando sobre essa questão, né, desse embate,
Então, por um lado, do ponto de vista econômico, ele era interessante porque o Brasil estava anunciando grandes projetos de infraestrutura do Plano Nacional de Desenvolvimento. Então, o Brasil queria, por exemplo, construir a Ferrovia do Aço, a Aço Minas, siderurgia. Então, o governo britânico tinha interesse de participar desses projetos. Por quê? Porque iriam gerar empregos no Reino Unido. Então, se você tinha um governo que era trabalhista, que o governo estava enfrentando dificuldades econômicas, estava recebendo repressão política dos sindicatos, por causa do desemprego. Então, eles assim, se eu fecho um contrato com esse, eu vou gerar empregos aqui, eu vou ficar bem na fita aqui com os sindicalistas, que estão me pressionando por causa do desemprego. Então, você tinha alguns parlamentares que também apoiavam essa visão, mas outros falaram assim, não, a questão dos valores humanos, dos direitos humanos, isso é inviolável, você não pode deixar isso de lado quando você está negociando com outro país. Isso, para mim, é mais importante. Só que, para o Estado, essa questão pessoal do direito humano ela não é prioritária tanto quanto a questão de gerar recursos, de trazer benefícios financeiros materiais. Então, esse é um embate constante que a gente vê até hoje em várias crises internacionais, é essa questão dos interesses, os valores humanos e os interesses escusos, muitas vezes financeiros. Então, houve essa reação negativa no parlamento britânico, e aí isso assustou o governo brasileiro, ao ponto de, porque ainda estava no início, foi ventilado, e o governo brasileiro ainda não tinha aceitado. Então, o governo brasileiro deu um recuo. Espera aí, não estou entendendo. Parlamentares trabalhistas, de um governo que era trabalhista, estão contra a visita. Como é que você estabelece, então, um convite para eu ir, se você tem parlamentares do seu próprio partido que não querem que eu vá? Então, o governo brasileiro ficou com receio de que a visita pudesse ser estragada, vamos dizer assim, ser um momento uma arapuca, negativo, uma arapuca, entendeu? Então, houve aquele receio. Então, esse foi um fator negativo. Mas aí você tinha artigos nos jornais que criticavam, jornais mais de centro-esquerda ou de esquerda, que criticavam a visita, outros apoiavam. Então, você tinha um embate de opinião pública nos jornais. Você tinha acadêmicos que escreviam cartas para os jornais criticando a visita, líderes religiosos que foram contra escreveram cartas, inclusive, para o próprio presidente Geisel. Mas tinha um outro fator importantíssimo nessa reação em relação aos direitos humanos, que foi de organizações internacionais, principalmente a Anistia Internacional. A Anistia Internacional fez um trabalho fabuloso de denunciar essas violações que estavam ocorrendo no Brasil através de relatórios importantes que foram publicados e de denúncias que eles faziam constantemente em fóruns internacionais. Tanto que o Brasil chegou um momento, o Brasil passou a negar a existência da Anistia Internacional. A Anistia Internacional virou inimigo número 1, vamos dizer assim, de um determinado período. Porque eles falaram, olha, então, quando a Anistia Internacional enviava documentos solicitando, eles queriam que uma comissão, uma delegação da Anistia Internacional fosse ao Brasil para fiscalizar, para realmente saber se estava ocorrendo tortura ou não no Brasil. Eles queriam isso. Então, o governo brasileiro falou assim, a partir de agora, a gente não vai nem acusar o recebimento de qualquer carta, qualquer comunicação da Anistia Internacional. A Anistia Internacional, a gente não reconhece mais a existência deles, não queremos saber nada deles. Por quê? Porque eles foram muito fortes em denunciar, e aí eles tinham espaço nos jornais, publicavam seus relatórios, Então, foi muito importante essa participação, essa resistência, vamos dizer assim. E isso é interessante porque, no Brasil, por causa da censura, essa visão ela não era veiculada. Quer dizer, como o governo brasileiro não admitia a tortura e a violação dos direitos humanos, o público brasileiro tinha um acesso restrito, apesar de saber, apesar de ouvir informações, fulano caiu, ciclano também, fulano foi preso, você tinha informações esporádicas, mas isso não era
não era denunciado na imprensa. Então, você tinha a opinião pública, ela não estava, vamos dizer assim, unida contra isso. Sabia, claro que sabia da existência, mas não sabia, talvez, da dimensão. E eu acho que a Dimensão, né? Anistia Internacional ela ajudou a dar essa dimensão da gravidade do problema, da seriedade do problema, e que foi constantemente negado e recusado pelo governo da ditadura. Né? Nós estamos para encerrar aqui a entrevista do Geraldo Cantarino, falando sobre o livro dele, Geisel em Londres. Você que está nos assistindo ainda tem a oportunidade de fazer o apoio à TV comunitária aí pelo Pix que está aí na tela. Geraldo, eu quero agradecer demais a sua presença aqui. Está claro que, como você já no início lá mostrou mais 3 livros, quer dizer que nós já temos aí alguns convites que eu vou protocolar lá no seu escritório virtual para a gente voltar aqui, inclusive esse da propaganda anticomunista que eu achei bem interessante a gente envolver aí a própria mídia, né, que tem um papel, eh, na minha opinião, nocivo do ponto de vista da democracia, né, de abrir espaço para todo mundo, etc. Tal. Mas eu queria te dar aí mais 3, 4 minutos para a gente completar aí os nossos 60 minutos e você fazer, falar, olhar para o pessoal e dizer assim, ó, tem que comprar aqui o livro Geisel em Londres, por isso e por aquilo. Está aqui, olha, o livro está aqui, Guys in Londres, à venda. Pode procurar pelo site da Mauad X, a Mauad Editora, no Rio de Janeiro. Basta entrar lá no site e adquirir o seu exemplar. Eu acho que é um livro Todo o importante. Brasil, a Mauad manda para todo o Brasil, né? Manda para todo o Brasil, sim, todo o Brasil. Esse livro também está disponível em e-book e também no formato PDF, né? Então, tu pode comprar formato impresso, né, o livro exemplar, e também essas versões Eu eletrônicas. achei na internet e na Amazon. Ah, beleza. Bom, também tem outras plataformas que também estão vendendo, sim. Então, o livro, por que ele é importante também, até mesmo nesse contexto que a gente está no momento dos 60 anos do golpe, ele é mais um documento, vamos dizer assim, porque ele traz uma coletânea de documentos diplomáticos de um período tão importante no Brasil, e eu acho que ele traz isso, uma série de elementos que a gente no Brasil, naquele momento, não tinha acesso. Então, quando você vê o outro lado, como que o Brasil era visto, como que a ditadura foi criticada internacionalmente, né? Então, essa visão ela fortalece a ideia de que a ditadura ela foi extremamente prejudicial para o Brasil, ela cometeu crimes bárbaros, né, crimes que precisam ser punidos. O Brasil precisa acertar as contas com o seu passado. O Brasil precisa de fortalecer essa necessidade da verdade, da justiça, né? Porque quando a gente analisa os documentos, você vê que a gravidade da ditadura ela foi de uma dimensão muito maior do que a gente teve noção. Né? Então, o governo brasileiro, durante a ditadura, sempre negou essa negação, essa fake news, né, vamos dizer assim, de que não ocorreu. Quer dizer, quando você tem recentemente manifestações de apoio à ditadura, o retorno dos militares ao poder, isso aí acontece em função da falta de conhecimento, né, de informação sobre o período que a gente viveu. Foi um período terrivelmente triste da história brasileira, que jamais pode ser repetido. Então, lendo livros como esse, né, ou lendo os documentos oficiais, porque eu acho que não é nem tanto o que eu escrevo, eu apenas estou relatando o que eu vi nos documentos. Então, é a força dos documentos que eu acessei no exterior, aqui no exterior, no Reino Unido, que ajuda a criar uma versão,
né, da história que talvez nem todos tenham tido essa oportunidade de conhecer. Eu quero agradecer muito, Geraldo, a sua presença aqui, já deixar o convite para outras entrevistas, para a gente poder trazer esses assuntos que eu acho que é muito importante, porque pode parecer, 64 há muito tempo atrás, 60 anos, etc. Não, Porém, a gente não, teve não, agora de a exatamente, gente eu teve acho que tem um legado, essa história deixou um legado no Brasil. A ditadura ela deixou uma história, e a impunidade desses crimes ele é muito ruim para o Brasil, porque cria essa possibilidade de que, como ocorreu uma vez, pode ocorrer novamente, porque não houve uma punição, não houve um acerto de contas. Então, você deixa uma porta perigosa aberta para um retorno de um governo autoritário, antidemocrático, né, violento, e isso a gente não pode permitir. Por isso que né, esses relatos que eu encontrei são relatos que fortalecem a importância da democracia para o país. isso. Eu quero agradecer muito aqui, Geraldo Cantarino, falando diretamente do Reino Unido, da Europa, comentando o livro dele, Geisel em Londres. Está aí para você adquirir direto na editora Mauad, né? Mauad X. Direto na Mauad ou em outras plataformas que estejam vendendo e tal. Catarina, muito obrigado pela sua presença. Até um próximo e agradecer a você que esteve com a gente aí acompanhando aqui a entrevista com o Cantarino. Obrigado pela audiência. Aqui, TV Comunitária, a cidadania faz e acontece. Tchau. Tchau, muito obrigado.